O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então estamos celebrando ainda as maravilhas da Páscoa, do Pechá, pulou da morte para a vida. Lembra que na vigília pascal, no sábado, véspera do domingo de Páscoa, a lua era bem na nossa região aqui não, na região mais da Terra Santa, bem a pico, onde então depois dali é feita toda a liturgia, volta lá 40 dias da quaresma, então ainda celebrando onde a liturgia acontece em sintonia com a natureza. Então liturgia, quer dizer, faz a palavra acontecer dentro de uma cronologia. Não teria nenhum sentido falar de manhã, sendo que agora é noite, por isso então, agora já, como muda, até há pouco tempo estava aquele sol quase que atrapalhando a vista aqui dentro, quase que não dava para entrar, quando a missa na igreja lá. Agora já vai escurecendo, quer dizer, então a liturgia ela é adequada à natureza, aos fenômenos da natureza. Então, porque são os acontecimentos que não podemos desprezar, onde então, herdando lá dos povos antigos, que celebrava a sementeira, a colheita, a chuva, a chegada, então toda a semeadura, a preparação da terra. Então a liturgia ela tem esse ciclo que a gente não percebe, porque vivemos em grandes centros, mas quem vive num sítio ainda percebe bem então essa sintonia com a natureza. Porque a natureza é Deus, porque nós somos natureza, porque nós somos Deus também. Não podemos voltar o tempo lá do imanentismo, que a pedra é Deus, o toco é Deus, a árvore é Deus. Então não nesse sentido, mas Deus presente em todos os fenômenos da natureza. Então, 8 dias depois estamos reunidos, 8 dias, mas não são, a semana não é 7 dias,
setimanales, 7, né? 7 dias. Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa, né? Shabbos, cessou. Tá, mas hoje nós contamos o domingo passado, que foi o acontecimento essencial de tudo, da nossa fé, e o domingo de hoje. Então dá exatamente 8 dias, tá? Oitava da Páscoa. Todos esses dias celebramos então a Páscoa, porque não pode um acontecimento tão fundamental, né? Tão estupendo, ser celebrado apenas num dia. Como o Natal também, oitava do Natal, não se celebra só aquele nascimento. Hoje a Páscoa, com todos esses elementos que tem para celebrar, né? Não é simplesmente, por isso que quando eu insisto que empobrece falar de outras coisas, de ovo, de coisa parecida, porque tantos elementos ou tanta riqueza que nós temos para celebrar nessa oitava da Páscoa. Todo dia uma leitura se referindo àquele acontecimento. Então, o que importou para eles? O sofrimento, ver Jesus naquela situação terrível, carregando a cruz, morto, sendo sepultado. Isso esquece, para ele, isso passa tudo quando Cristo se apresenta ressuscitado, né? A Sagrada Escritura já dizia antigamente, a mulher, quando aproxima seus dias do parto, ela tem lá uma certa agonia, né? Mas depois que nasce a criança, ela nem se lembra mais de nada. A alegria então de celebrar, de festejar aquele nascimento, tá? Então assim, se a liturgia nos convidou a rever 40 dias, a Sexta-feira Santa, né, a crucificação de Jesus, se nos levou a mexer um pouco com o nosso sentimento, né, hoje nos convida a essa alegria. Não tem desânimo. Então o ânimo é que aquele que passou por tudo isso está vivo, ressuscitou. Então o relato de hoje, né, a primeira leitura, a segunda leitura, mas o Evangelho de hoje é bem aquilo que nós estamos celebrando, 8 dias, né, depois, o anoitecer já é a véspera por outro dia. Então quando se encerrava as funções, né, e depois celebrava, aí vai para onde? Dormir. Onde a gente vai hoje depois que celebra? Vamos mexer no celular, vamos ver aquele programa, e vai até de noite, e baixa isso, e baixa aquilo. Então nós carregamos a nossa mente, damos uma espanada, né? Que a gente passa no 9, um espanador de tira alguma poeirinha, e depois voltamos de novo no dia a dia, na imundície, né? Fazendo tudo aquilo do mundo. Então vivemos carregado de coisas do mundo e pobre das coisas de Deus. Parece que Jesus não ressuscitou. Claro, a tua fé não está à altura de compreender, de conceber o mistério da ressurreição. Então, né, fechadas as portas, de medo, estavam com medo, né? Jesus escolhe 12 homens, Judas sai fora do cenário, né? Depois vai entrar Matias, ainda não, né? Mas que gente fraca. Escolhe Pedro, que nega Jesus 3 vezes, né? E Jesus já falou, você vai me negar 3 vezes. Quer dizer, tudo é bem assim proposital. Chega Tomé, que não acredita. Bom, primeira coisa, Tomé é eu, você, cada um de nós. Você que está em casa, você que está ouvindo pelo rádio, você é Tomé. Somos lentos, morosos em acreditar. Exatamente por isso é colocada a figura do Tomé. Então não acreditou, demorou para acreditar. Então estavam com medo? Não estavam com medo. Eles estavam poupando um trabalho, né, ou evitando, digamos, um estresse desnecessário. Quando Pedro, ele vai ficar discutindo lá com o guarda, não, era eu, mas é assim, não sei de nada, vai, isso aí não tem que dar satisfação para você, não é a hora disso agora Jesus está sendo condenado, e não sei se eu estava no meio dele, se eu estava esquentando fogo ou não, isso não importa agora, porque depois, então, quando Jesus refaz, né, quando ele faz o desagravo, pergunta 3 vezes para Pedro se tinha negado, foi aquele momento. Mesma situação quando nós encontramos aqui, 11 homens presos dentro de uma sala, morrendo de medo, poupando a igreja que acabava de nascer, né? Senão seria, como a gente diz popular, matar no ninho. A igreja teria sido exterminada antes de começar. Era preciso que estivessem ali se preservando.
E Jesus tinha dado também essa ordem: não se afastem daqui. Quem mais que estava ali? Os 11, talvez tivesse algumas pessoas, algum discípulo mais próximo, mas com toda absoluta certeza estava também aquela que gerou Jesus do seu ventre, aquela que gerou o corpo de Jesus descido da cruz e sepultado para a ressurreição, gerou o corpo para a ressurreição. Então, agora ali aguardando os acontecimentos, estava ali também a mãe que gerou, a mãe que cuidou, a mãe que acalentava também o medo daqueles 11 filhos frágeis ali na ausência de Jesus. A mãe que durante os 40 dias depois esteve junto, que esteve também no momento da ascensão. A mãe que João acompanhou até o final de tudo, enfim, né? Então, quantos elementos importantes destacamos da celebração de hoje. Então eles não estavam com medo, eles estavam poupando. Bom, então nós diríamos hoje, ou agradecemos hoje, esses 11. Imagina, Jesus vai embora e deixa 11. Nós somos frágeis demais perante o poder que reinava naquele tempo, né? Por isso que nós também somos bobos, nós não acreditamos no poder que nós temos, deixamos que outros mande, despeje as enxurradas, faça, mande, desmande, coloque o certo no errado, o errado no certo, condene, descondene. Então naquele tempo também aqueles 11 com essa coragem toda: não vamos confrontar o mal, não somos capacitados para isso, mas vamos aguardar os acontecimentos. Então não era o medo, né? Mas era a preservação. Agora a gente pensa assim, né? Convida-nos, força-nos a refletir. Já pensou se esses 11 homens pensassem assim, um começasse a dizer para o outro lá: espera um pouco, Jesus que tinha todo esse poder, aconteceu tudo isso com ele, imagina o que vão fazer com a gente agora, né? O que vai acontecer conosco? Então vamos, como diz o ditado popular, vamos cair fora, né? Cada um vai para o seu lado. Se isso tivesse acontecido, nós não teríamos a igreja hoje. Mas isso não aconteceu. Eles perseveraram. A igreja que nasceu então ali, né, que recebe essa carga toda, esses 11 homens que suportam tudo isso. Claro que a mãe, né, nunca despreze a mãe, nunca queira formar família sem mãe, porque não tem jeito. O mundo foi gerado, o mundo é assim. Deus quis ter mãe. Por que os homens não querem mais mãe? Né? Por que vão casar 2 homens, 2 mulheres? Quem que é a mãe, quem que é o pai? Né? Por que essa inversão de valores, ou inversão de, não é nem valor, né? Inversão essencial da vida acontecer sem outra condição, sem outro jeito. Então, portanto, esses homens que ali, esses alicerces fortes, depois vem Matias, né? Para compor o número dos 12, era necessário alguém que viu Jesus, alguém que ouviu Jesus pregar, alguém que tenha participado de algum milagre. Então Matias é o que deu tudo certinho lá e acrescentou lá aos 12. Não foi pegando depois que Jesus foi embora e morreu e formando apóstolo, como até hoje continuam fabricando apóstolo, e não sei que jeito. Então tá, aqueles 11, eles suportaram tudo isso até, né, o momento que depois então Jesus se põe no meio deles. Interessante, né? Bateu na porta, alguém abriu a porta? Não. Tinha um buraco lá na porta, às vezes ele puxou lá uma fresta e entrou? Não. Tirou telha e entrou? Ou uma porta do fundo? Não, ele pôs-se no meio deles. Corpo de Jesus ressuscitado, corpo glorioso, corpo que não tem dimensão. O que é dimensão? Eu vou redimensionar esse espaço aqui. Eu vou dividir no meio e fazer 2 quartos aí de 2 por 2, né? Quer dizer, então aquela dimensão, para cá, para lá, para cá, para cá, né? Limita. Não, Jesus não tem essa dimensão. Ele vai para qualquer lugar. Lá para os 500 discípulos, lá para Emaús, lá para Maria Madalena, então ele não tem mais a dimensão que limita o corpo. Por isso ele pôs-se no meio dele. Então assustado Jesus chegou, pôs no meio deles ali, né? Desejou a paz. Então desarma os corações da maldade humana e coloca a paz. Depois ele sopra sobre eles, como Deus soprou na obra da criação. Deus soprou, Deus insuflou
em suas narinas o seu espírito, né, o seu pneuma. Agora Jesus, sendo Deus, ele recria de novo a nova humanidade. Então, olha lá, a coisa mais maravilhosa que nós ouvimos hoje, né? Então, teus pecados podem ser perdoados, ou não. Está cheio de gente dizendo por aí, mas quem disse que, quando que Jesus estava confessando o pecado? Quando que Jesus ficou sentado num confessionário lá e outro falando na orelha de Jesus? Quando? Está aqui, quando? Exatamente nesse momento. O pecado que você perdoar, serão perdoados. Vão pelo mundo, pregam o evangelho, batizem, e pecado que não perdoar será retido. Retido quer dizer o pecado continua existindo, né? O pecado ficou petrificado na tua vida e vai junto com você. Claro que o peso, a leveza sobe, o peso desce. Então quem está impregnado pelo pecado só pode descer para o ínfimo. Então quem disse que não tem o sacramento da reconciliação, da penitência? Ah, mas Jesus não falou que tem que enfiar a orelha do outro lá e falar na orelha do padre lá? Claro, ele não deu uma bola de cristal para o padre, não deu o dom da adivinhação. Então o padre vai olhar, então, o confessor e o penitente, né? Estamos reunidos para uma confissão, um mutirão de confissão, que nem a gente fez aqui no tempo aí da quaresma, né? Que vocês participaram. Então, alguém chega na fila lá e senta lá para ele e fala: ah, tá, aquele pecado seu eu perdoo. O outro lá, lembra aquele lá não dá para perdoar. E aquele outro... É possível isso? Não, é inconcebível essa ideia. Primeiro eu acuso os meus pecados, para dizer que eu estou profundamente arrependido deles. Que o pecado, então, como eu já disse, né, retido, ele petrifica a minha alma, eu não tenho a leveza. E Deus, né, Jesus concede alegria de nós recebermos o perdão. Pecado que perdoar, será perdoado. O que não perdoar, será retido. Agora chega gente que pega o bonde andando, né, como a gente diz popularmente, e depois quer dar palpite porque na partida, porque na primeira estação. Pera, você não estava lá. Você não estava no início da caminhada do trem, quando embarcou, quando deu partida, quando passou por situações assim, assado. Você chegou agora. Você pode opinar daqui para frente, ali para trás não. Como é que vem para dizer então, não tinha isso? Chegaram agora, não começaram no início da igreja, igrejas que vão se formando cada dia, novas igrejas, homens que então montam lá, nem monta nada, né? Vai falando o que aparece na cabeça lá, e depois aplicar isso, igreja de Jesus Cristo, e dizer que não existe então confissão dos pecados, e dizer que pode pegar um pedaço de pão e um pouquinho de vinho e pôr na mesa e falar que é Eucaristia, né? Que vão dizer um monte de papagaiadas aí, que dizer que isso não existe. Não estavam lá para isso, e principalmente não receberam as chaves do reino dos céus. Te darei a chave do reino dos céus. O que abrir será aberto, o que fechar será fechado. Então nós não temos um outro argumento para refletir, para falar então dessa realidade que nós estamos celebrando, né? Um monte de teoria na liturgia. Esquece a teoria da liturgia, vem aqui e viva. Onde que está na Bíblia então a missa? Puxa vida, toda a vida de Jesus é a missa. Nós iniciamos com frase de Paulo, com a saudação, com os oremos, com as leituras, com o salmo, né? Com o mandato da Santa Ceia. Isso é meu corpo, isso é o meu sangue. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não terá parte comigo. Ah, mas então eu vou lá pôr um pão lá e beber e tenho parte. Não. Sempre lembro aí, a lâmpada que está lá na ponta da rede, se não ligar a fonte, ela não acende lá. Então não adianta você ficar enchendo aí se não está ligado na fonte. A fonte é o primeiro Papa, o testemunho da ressurreição. João vem correndo, ele é jovem, né? Chega antes, mas ele não entra. Ele espera Pedro, que vem vindo cansadão, mas espera até que Pedro chegue, olhe e fala, né? A voz oficial da igreja: ele ressuscitou, ele está vivo. Então tem alguma dúvida disso, né? Mas depois que Jesus morreu, acabou? Não,
Depois que ele ficou 40 dias, ele chamou de novo Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então, não ficou lá na negação, mas ficou no desagravo, na confirmação. Então, apacenta o meu rebanho. Então, é o momento que Jesus dá o cajado para Pedro conduzir então a igreja. E nunca ela parou. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Prólogo, 267 hoje ocupam, não fazem a ver de Cristo, porque não são, mas ocupam esse cargo, essa missão que Jesus pediu, e que Jesus disse: faço isso a pedido do meu Pai. Tudo que vos disse eu ouvi da boca do meu Pai. Então, caríssimos, não precisamos colocar o dedo para provar que Jesus está vivo e ressuscitado. Não precisamos ficar pedindo prova. Jesus já disse: bem-aventurado aquele que acreditou sem ter visto. Tá? Eu comprovei porque eu fui lá e eu vi, eu tirei fotografia. Não, você fez uma comprovação científica. Você não fez uma experiência de fé. A experiência de fé é acreditar sem ter visto, Jesus puxa a orelha do Tomé, quando ele fala: meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé dele. Tá bom, Tomé, eu considero a sua profissão de fé, mas mais valor ainda é os outros que não viram e acreditaram. Mais feliz ainda é Maria quando recebeu a notícia da ressurreição. Não estava descabelando, como sempre lembro lá, porque ela sabia que tinha uma surpresa. Então a notícia vai para o túmulo. Diferente de Maria Madalena, a quem diz que Jesus expulsou 7 demônios, quer dizer, defeitos que ela tinha que Jesus curou. Aquela que acreditou. Então, imediatamente, onde o pecado voltou, a graça superabundantemente, aquela que então acreditou. Aqueles discípulos que iam para Emaús, não sei, a gente sentia uma coisa diferente, o coração ardendo. Mas quando ele partiu o pão, olha lá a missa de novo, a Eucaristia, quando ele fez a oração e partiu o pão, então reconheceram Jesus. Quer dizer, então, não porque tocou, mas pela fé. E outros 500 discípulos, outros mais que acreditaram durante todos esses 2 milênios. E nós hoje aqui, nunca podemos esquecer que nós estamos no topo da caminhada. Nós somos, gente, que também sou o teu povo, Senhor. Não sou aquele povo que interrompeu, acabou e agora começou de novo. Não, aquele mesmo povo desde o chamado de Abraão, antes até os nossos dias. Então, celebrar a Páscoa, o Pechá, a ressurreição, é toda essa riqueza incalculável, inesgotável, que nós temos matéria para todo dia refletirmos, e não empobrecer em certas coisinhas, como já citei no início da celebração. Então vamos viver a fé, vamos celebrar, vamos nos alegrar. A dificuldade da cruz que nós carregamos hoje, vem depois o resultado final, vem a bonança, Depois da tempestade vem sempre a bonança. Então depois da cruz vem sempre a alegria de estarmos com Ele, de atravessarmos essa estrada, superarmos e continuarmos então vivendo. Que essa graça seja constante na nossa vida, que essa alegria cure de nós angústias, estresse, tanta coisa arada que existe no mundo moderno, tanto desânimo, porque a matéria fala mais do que nós, do que Deus. A matéria é mais forte em nós do que a nossa própria essência, a nossa alma. Então, com alegria, com convicção, com muita certeza, vamos renovar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai todo